Você já ouviu falar sobre os Nefilins? Segundo algumas tradições antigas, esses seres misteriosos desempenharam um papel crucial na história do Grande Dilúvio. E hoje vamos explorar o que o livro de Enoque nos revela sobre essa conexão. Para começar, precisamos entender o que é o livro de Enoque. Esse é um texto antigo que foi atribuído a Enoque, o sétimo patriarca após Adão e o bisavô de Noé. Uma das figuras centrais do livro de Enoque é o Nefilim, um grupo que é descrito como descendente dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas quem eram esses seres? O termo Nefilim geralmente é traduzido como os caídos ou aqueles que caíram, e, segundo o livro de Enoque, eles eram seres gigantescos, híbridos, resultado da união entre seres divinos e humanos. Esses Nefilins tinham força sobre-humana e, supostamente, habilidades que os separavam completamente dos mortais comuns. No livro de Enoque, somos apresentados aos Vigilantes, um grupo de anjos que foram enviados para observar e guiar a humanidade. No entanto, muitos desses vigilantes acabaram se rebelando contra sua missão e, influenciados por paixões e desejos, decidiram tomar para si as filhas dos homens, gerando assim os Nefilins. Esse grupo de anjos se reuniu no Monte Hermon, onde fizeram um juramento de lealdade uns aos outros para agir juntos, assumindo as consequências de suas ações. Essa união entre os anjos caídos e as mulheres humanas resultou em uma série de consequências desastrosas para a humanidade. Segundo o livro de Enoque, os Nefilins, por serem poderosos e gigantescos, começaram a dominar o mundo. Eles introduziram a violência e a corrupção de forma intensa, perturbando a ordem natural e desafiando os princípios de Deus para a criação. Os vigilantes também trouxeram conhecimentos proibidos, como o uso de armas, feitiçaria e ciências ocultas, que acabaram contribuindo para uma degeneração moral e espiritual na Terra. Em meio a esse caos, Deus envia Enoque para ser o intercessor entre os vigilantes e ele. Enoque assume o papel de mediador e profeta, recebendo visões sobre o julgamento dos anjos caídos e o destino dos Nefilins. Ele relata aos anjos que eles serão julgados, e por causa de seus atos, enfrentarão um terrível castigo. Esse castigo é simbolizado pelo dilúvio que viria a destruir tudo que havia sido corrompido. O livro de Enoque nos dá uma explicação detalhada sobre como a corrupção e a violência dos Nefilins e dos anjos caídos se espalhou pela terra. De acordo com esse texto, Deus decidiu enviar o grande dilúvio como um ato de purificação para acabar com a maldade e devolver a ordem ao mundo. O dilúvio, portanto, não foi apenas um evento de destruição, mas também um ato de justiça divina contra aqueles que desobedeceram às leis celestiais. O papel de Noé na história é fundamental, pois ele representa a continuidade da humanidade após o julgamento dos Nefilins e dos vigilantes. Noé foi escolhido por ser justo e íntegro, preservando a linhagem humana e a fé verdadeira. É interessante notar que o livro de Enoque e o relato do Gênesis complementam essa narrativa, dando a entender que Noé e sua família foram poupados justamente para que a terra pudesse começar novamente, sem a influência negativa dos Nefilins. O livro de Enoque e a história dos Nefilins trazem lições profundas sobre corrupção, tentação e o julgamento divino. Esses textos falam de consequências e da busca pela pureza espiritual, algo que ainda é relevante nos dias de hoje. Muitos interpretam o dilúvio e os Nefilins como símbolos das escolhas morais que a humanidade enfrenta e a necessidade de manter o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. E, então, o que podemos concluir sobre o grande dilúvio e os Nefilins, segundo o livro de Enoque? Esse antigo texto nos convida a refletir sobre o poder e as consequências das ações, tanto humanas quanto divinas. A história de Enoque, os vigilantes e o dilúvio são lembranças de que, mesmo diante das piores corrupções, sempre há um caminho de justiça e restauração. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre temas bíblicos misteriosos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.